Tudo bem com vocês? Pois bem, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de química. Hoje nós vamos trabalhar a concentração das soluções, né? Então, acredito que alguém já deve ter visto falar em concentração das soluções, né? Então, eu acho que vocês já sabem, como por exemplo, em que uma dada quantidade de água podemos dissolver quantidades menores ou maiores, né, de sal comum, desde que evidentemente não ultrapassamos o ponto de saturação da solução, certo? Que ou seja, é o ponto máximo, né? Até pelo paladar podemos distinguir quando a água está menos salgada, mais salgada, ou seja, temos só que tomar cuidado, né? Porque não devemos provar qualquer solução desconhecida em se tratando de química, né? Porque às vezes a gente pode acabar provando uma solução e às vezes pode ser um ácido, por exemplo, aí prejudica a nossa saúde, né? Então, medir as coisas também é importante, né? Em nosso dia a dia, ou seja, no comércio, na indústria e principalmente na ciência, né? E vamos iniciar esse capítulo em particular com uma coisa importante, conhecendo que a quantidade de soluto existente em certa quantidade de solução. De fato, diariamente lemos ou ouvimos frases do tipo: o teor de álcool do vinho é 12%. Não devemos dirigir um automóvel quando houver em nossa corrente sanguínea mais de 0,2 gramas de álcool por litro de sangue. O teor normal da glicose em nosso sangue situa-se entre 75 e 110 miligramas por decilitro, ou seja, valores acima dessa faixa indicam tendência a diabetes. O teor normal de cálcio no sangue se situa entre 8,5 e 10,5 miligramas por decilitro. Então, perguntas desse tipo, às vezes, serão feitas no nosso cotidiano e a gente, às vezes, não percebe do que se trata, mas, de repente, vocês percebem que se trata-se da concentração das soluções. Então, de um modo geral, percebemos o termo concentração de uma solução para quê? Para referirmos o que a qualquer relação estabelecida entre quantidade de soluto e quantidade de dissolvente ou da solução. Só quero lembrar para vocês aqui que essas quantidades podem ser dadas em massa, ou seja, em gramas, né, quilogramas, né, em volume, que é metro cúbico, litro ou ml, ou em mols, tá certo? Essa quantidade de soluto e dissolvente, tá? Então nós vamos ter várias maneiras de expressar essas concentrações. Então é o que nós vamos estudar a partir de agora. Então perceba o significado físico da definição comparando os dois exemplos. Percebemos que, havendo 20 gramas de cloreto de sódio em 1 litro de água, nesse caso dizemos que a concentração será de 20, olha só, qual será essa concentração se eu tenho uma massa de um soluto de 20 gramas, né? De 20 gramas, só um minuto, 20 gramas, vou apagar aqui. Tem uma massa de um soluto de 20 gramas para 1 litro de água. Então vocês percebem que o volume é de 1 litro de água. Então, se vocês perceberem, eu vou ter uma concentração de 20 gramas por litro. Nessa outra situação, vocês percebem que eu tenho 60 gramas de cloreto de sódio em 3 litros de água. Então veja que basta dividir a massa do soluto, que é o sal, por quem? Pelo volume da solução, que nesse caso aí
3 litros. Dividindo 60 por 3, vocês observam que a concentração desta solução é de 20 gramas por litro. Vamos lá. Então, concentração de uma solução. Então, chamamos de concentração de uma solução a toda forma de expressar a proporção existente entre as quantidades de soluto e de solvente. Então, vocês aprenderam na aula anterior que soluto é o que tem em menor quantidade em uma solução, e solvente é a que tem em maior quantidade em uma solução. Ou seja, o soluto é aquilo que é dissolvido no solvente, e o solvente é aquilo que dissolve o soluto. Ou então, as quantidades de soluto e solução. No estudo das soluções, nós vamos utilizar também algumas convenção, né? Como vocês podem ver, quando nós estivermos fazendo alguns cálculos de concentração, vocês vão perceber que vai aparecer índice 1, índice 2 e algumas unidades sem índice, né? Então vocês percebem que quando eu tenho a massa, o volume, quando eu tenho massa, volume e número de mols com índice 1, isso eu estou me referindo à concentração absoluta, né? Agora, quando eu tenho a mesma coisa e eu tenho índice 2, eu me refiro ao solvente, né? Ó, volume, número de mols, isso é solvente. Quando não aparece índice nenhum, é solução, quantidades relativas à solução, tanto a massa, volume ou número de mols, tá? Estou me referindo à solução. Então, isso que eu quero chamar a atenção de vocês aqui nessa parte, porque isso é importante, né? Porque às vezes eu digo assim, a concentração de uma solução é de 20 gramas por litro. Aí vocês vão perceber que a massa do soluto, indicado por M1, é 20 e o volume da solução, que não tem índice, é 1 litro. Então, a concentração vai ser gramas por litro, né? Concentração comum é o primeiro cálculo que a gente vai fazer envolvendo a concentração comum. É o quociente entre a massa do soluto, tá? Vocês vão ver aqui que é a massa do soluto, certo? E o volume da solução. Volume da solução. É simples isso. Simples de fazer. Volume da solução. Normalmente utilizamos aí gramas por litro, mas também podemos utilizar outras unidades, né, de medidas que nem vocês viram no início da aula aí, né? Então, isso indica a massa do soluto em 1 litro da solução, certo? Ou seja, a concentração comum nada mais é do que a massa do soluto dividido pelo volume da solução. É o que nos indica que a massa do soluto em 1 litro de solução. Coloquei dois exemplos aqui para vocês, para a gente treinar um pouco, né? Então, se vocês perceberem, né, nós temos aí a concentração de uma solução é de 5 gramas por litro. Vamos lá. A concentração dessa solução é de... Espera aí, só um minuto. A concentração dessa solução é de
5 gramas por litro, né? Dessa solução, 0,5 litro contém uma massa dissoluta igual a quanto? Vamos lá. Um volume que eu tenho aqui de 0,5 litros vai possuir uma massa de quanto? Eita, o espaço foi pequeno para mim. Vou apagar e vou tornar a fazer para vocês aqui, para vocês entenderem melhor. Então veja só, eu tenho uma concentração de a massa do soluto, né, dividido pelo volume da solução. Então, a concentração ela é de 5, a massa do soluto eu não sei, e o volume da solução é de 0,5. Então, quando eu multiplico, logo quem vai ser a massa da solução, a massa do soluto vai ser igual a 5 vezes 0,5, né? Multiplicando 5 vezes 0,5, 5 vezes 0,5, 25. Então vocês percebem que vai dar 2,5 gramas de soluto, certo? Vou dar só um tempinho para vocês fazerem. E aí, essa outra questão aí, eu vou deixar a critério de vocês. Na próxima aula a gente discute com vocês. Tentam fazer o exemplo 2 e aí a gente discute na próxima aula. Um abraço a todos e até a próxima, pessoal.